Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente no canal Movidos por Missões. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a divulgar, a propagar a palavra do Senhor. Dê o seu like, nos ajudando a divulgar o canal. E também compartilhe, afinal, é a poderosa palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela, com certeza, abençoa a minha vida, abençoa a sua vida e abençoa a vida de cada um que estará ouvindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, no livro histórico de Juízes, no capítulo de número 7, 15 versículos da palavra do Senhor. Eu peço a sua paciência e nós vamos ler este texto a partir de agora. Assim diz a palavra santa e poderosa do nosso Deus. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para que eu dá os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fazes descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo, no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele e o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis, e os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis um sonho que sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e
chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão essa narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado a Israel os midianitas nas vossas mãos. Aleluia. Nosso amado Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa palavra, Senhor, venha gerar fé ao meu coração e ao coração de todo aquele que ouve. Que no momento, Senhor, que as pessoas estejam ouvindo essa mensagem, que essa mensagem venha a ser um divisor de águas em meio às batalhas mais cruciais da vida. Que essa palavra venha encorajar, que essa palavra venha direcionar, que essa palavra venha nos levantar. Espírito Santo, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor use os meus lábios agora para abençoar vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, o livro histórico de Juízes pode ser resumido em 4 palavras. Sim, 4 palavras. Primeiro, pecado. Segundo, servidão. Terceiro, arrependimento. E quarto, salvação. Era uma coisa cíclica. O povo pecava, o Senhor levantava nações para discipliná-los, eles acabavam servindo a essas nações, e no meio desta opressão eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, e o Senhor os salvava da mão dos seus opressores. Então, pecado, servidão, arrependimento e salvação. Assim pode ser resumido esse livro histórico de Juízes. O contexto aqui, o pano de fundo dessa história, para que você possa entender, os israelitas estavam travando, enfrentando a batalha pior das suas vidas. Por isso, o título da nossa mensagem de hoje é A Pior Batalha da Tua Vida. Talvez você esteja assim como Israel, enfrentando a pior batalha da sua vida. O pano de fundo disso é que eles fizeram mal, coisas que afastaram a presença de Deus deles. O capítulo 6 diz: fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Tudo o que eles plantavam eram saqueados. As habitações deles, eles fugiam para as montanhas e lá fizeram sepulturas para que, se ali morressem, fossem sepultados ali. 3 povos vinham com ímpeto contra Israel. Eram os conhecidos inimigos amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 6, do capítulo 6, versículo 5, a palavra diz que eles vinham como gafanhotos, tanta multidão que não se podiam contar. E tudo que Israel semeava era saqueado. Então o povo, diz a palavra de Deus, ficou extremamente debilitado. Talvez as lutas da vida, meu querido amigo e ouvinte, tenha te deixado assim, extremamente debilitado. O que fazer com esse estado de prostração? Israel diz aqui, o versículo de número 6, a parte B, começaram a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor.
as lutas, as guerras, os desafios, as lutas, por mais agudas que sejam, devem nos impulsionar a clamar ao Senhor, ainda que tenhamos feito coisas que tenham entristecido a Deus. E eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um profeta não literário, mas um profeta oral, que nós não sabemos nem sequer o nome dele. Aqui no versículo 8 do capítulo 6, diz que o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. E o Senhor falou através deste profeta que ele era o Deus Todo-Poderoso, que a mão dele os tirou da terra do Egito, da terra da servidão, e livrou eles de todos os povos que os oprimiam, e deu aquela terra para eles. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. E o Senhor finalizou dizendo, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Eles se desviaram ali e começaram a se prostrar diante daqueles deuses estranhos, sincretistas dos cananeus. E isso provocou a ira do Senhor, e o Senhor os disciplinou por 7 anos. 7 anos. E aí Deus, através deste clamor, fala a um homem fraco, ou melhor, que se sentia extremamente fraco, o menor de sua casa, como ele mesmo fala. O anjo fala a Gideão. Depois disso, um anjo apareceu a Gideão. O Senhor ouviu o clamor daquele povo. Deus não é como as imagens de escultura. Deus ouve. A palavra de Deus diz no Salmo 115, não a nós ao Senhor, mas o teu nome, sim, dai toda a glória. Porque diriam as nações, aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. E tudo faz conforme Ele quer. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem bocas, mas não falam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem garganta, mas som nenhum lhe sai. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Tornam-se semelhantes a eles todos quantos os adoram e os fabricam. Israel confia no Senhor, então meu irmão, confie no Senhor, porque se você faz um clamor diante dele com pranto, com choro, com súplica, diz a palavra de Deus que um coração contrito ele não despreza. E o povo clamou naquela opressão, tudo que plantava eles saqueavam, ao ponto de eles estarem extremamente debilitados. E o Senhor disse, vocês não escutaram a minha voz, mas o Senhor foi a Gideão e disse, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. E Gideão disse, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas? Tudo aquilo que o Senhor fez pelo seu povo, quando a água brotou da rocha, quando o maná caiu do céu, quando aquele mar se abriu, quando intervenções poderosas do Egito o Senhor fez através das 10 pragas, aonde está o Senhor? E o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O Senhor estava enviando a Gideão para libertar a Israel daquela opressão. E ele estava diante de uma grande missão. E é bem verdade, irmãos, que ele simplesmente muitas vezes sentiu um temor e um tremor dentro de seu coração. Gideão temia e tremia, porque a palavra de Deus diz aqui que eles eram como gafanhotos
tão numerosos que não se podiam contar. E Gideão começou a olhar muito para a terra, para as circunstâncias, para os problemas, para os desafios, para aquela batalha que parecia ser a pior batalha de Israel. Meu querido irmão, tire os olhos do desafio um pouco, tire os olhos dos problemas um pouco, tire os olhos da guerra um pouco, tire os olhos da impossibilidade um pouco, coloca os olhos em Deus. Não importa o tamanho do problema, importa que Deus comissionou a Gideão para enfrentar o problema. Então, enfrente o problema. Porque a Epístola de Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, meus irmãos, entende muito bem a nossa natureza, a nossa estrutura, que é pó. Ele aceita, muitas vezes, os nossos questionamentos. Ele aceita, muitas vezes, porque a nossa estrutura é pó. A nossa natureza é humana. E, muitas vezes, meus irmãos, mesmo aqueles que estão cheios do Espírito Santo, podem, às vezes, ter medo, incerteza, por causa das circunstâncias difíceis da vida. Por causa das batalhas que são tremendas. E nessa ocasião, Deus decidiu animar o coração de Abraão primeiro, de Moisés primeiro, de Davi primeiro e de Gideão primeiro. Vamos começar por Gideão. Primeiro, um anjo apareceu a Gideão. E Gideão preparou uma oferta para ele. Esse mesmo anjo falou com ele: vá nessa tua força, homem valente. E Gideão simplesmente disse: se o Senhor realmente for comigo, se achei graça aos teus olhos, aguarde um momento. E Gideão trouxe uma oferta e o anjo estava com um cajado na mão. E com esse cajado ele legitimou, ele disse: pegue esta oferta, ponha na penha e derrame o caldo por cima. E quando Gideão derramou aquele caldo, o anjo bateu o cajado, pá, no chão e subiu fogo. Subiu fogo e o Senhor aceitou aquela oferta. Era de fato o Senhor que estava falando com ele. Era de fato um comissionamento que o Senhor estava comissionando através daqueles clamores do próprio povo para dar um sinal a Gideão, que era ele quem estava falando. De fato, Gideão precisou ser animado. Agora Abraão, uma promessa que o Senhor fez a ele, esperou 25 anos para o cumprimento desta promessa. Primeiro, a impossibilidade era só para Sara, porque estéril era ela. Depois Abraão ficou velho e ficou impossível para os dois. E aí, meus irmãos, impossibilidade humana, possibilidade divina. Mas Abraão entrou para aquela tenda de limitações, de questionamentos, de dúvidas. E o Senhor foi lá naquela tenda e disse: Abraão, sai dessa tenda de limitações, sai da terra, olha para o céu, Abraão, contra as estrelas para ver se você pode contar a areia do mar, assim será a tua descendência, Abraão. Olhe para os milagres que eu falei, eu que prometi, foi Deus que prometeu para ele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou para mim, para você, é o que ele cumprirá, é o que ele fará. E Deus falou que ia dar um filho, não importa as impossibilidades, foi ele que falou. Mas ele foi lá animar a Abraão na sua falta de fé. Ele conhecia a natureza de Abraão, ele conhece a minha natureza, ele conhece a sua natureza. Ele conhecia a natureza de Gideão, que se sentia o menor da sua casa. Ele disse: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa.
Mas o Senhor disse: portanto, hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E Deus vai também e anima Moisés, que tinha uma missão. Moisés também se sentia incapaz. O Senhor foi lá e disse: o que você tem na mão, Moisés? Ele disse: tenho uma vara. Joga a vara no chão. E ele jogou a vara, virou uma cobra. E ele disse: pega pela cauda. E ele pegou pela cauda e tornou a virar a vara de novo. E ele disse: Moisés, põe a mão dentro das tuas vestimentas. E Moisés colocou a mão. Tira a mão estava leprosa. Coloque a mão de novo, Moisés. Colocou a mão de novo. Retira, Moisés. A mão estava sã, curada. Assim o Senhor estava animando o coração de Moisés. Davi, no Salmo 13, diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando? Você sabe o que é relutar? Não é luta, é uma reluta que fica dentro do seu coração, relutando, 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 relutando. Assim se sentia Davi. E o pior, o sentimento que ele tinha, parece que Deus tinha esquecido dele. E ele diz: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando se levantará contra mim o inimigo? Até quando a tristeza ocupará o meu coração? Mas a partir do versículo 6, ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ora, certamente no meio daquela batalha que ele estava sentindo, aquele sentimento de desamparo, ele lembrou que um dia ele matou um leão e ele matou um urso, o Senhor foi com ele. Ele se lembrou daquele gigante que ele teve que enfrentar. Tentaram até colocar vestimentas nele, mas o Senhor disse: não é com essas vestimentas, Davi, que você vencerá esse gigante. Não é com essas vestimentas que você vencerá esta batalha. Não é com essas vestimentas que você vencerá esse desafio. Será com as suas próprias armas, coisas pequenas. E aí ele pegou uma funda, pegou 5 pedras, com apenas uma pedra, aquele gigante caiu. Caiu porque o Senhor, da mesma forma que eu estava dizendo a Gideão, seria com Davi. Aquele gigante diz: vem que hoje mesmo eu pegarei a tua carne e lançarei as bestas feras da terra. Ele já era grande e começou a insultar a Davi, tentando colocar palavras de desencorajamento. Mas Davi disse: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, o Senhor nosso Deus animou a todos eles. E as Escrituras dizem que Deus é imutável. Então hoje Deus está animando o meu coração, hoje Deus está animando o teu coração. Talvez seja a pior batalha, a pior guerra, o pior desafio, mas em primeiro lugar, Deus está animando o teu coração. Deus está querendo que você se aquiete na presença dEle. Deus está querendo mostrar que Ele está conduzindo a sua vida, que Ele está conduzindo a sua história, que Ele é contigo todos os dias, como Ele mesmo profetizou, até a consumação dos séculos. Mas parece que o nosso coração quer se recusar a se aquietar. E aí, depois dessa experiência maravilhosa, Gideão fez um teste com o Senhor. O teste do velo de lã está aí entre os versículos 36 a 40. Ele disse: Senhor, eu colocarei um velo de lã aqui. Se o velo de lã caiu o orvalho e ao derredor estiver seco, realmente o Senhor está comigo. Mas o Senhor já estava dizendo que estava com ele, o anjo já tinha consumido diante
dos olhos dele aquela oferta, legitimando aquilo que ele pediu. É quando a nossa alma, irmãos, apesar de Deus ter falado, quer mais sinais. E Deus, meus irmãos, respeita isso. Ele quer animar a nossa fé. Ele quer animar a sua fé no meio desta batalha. Talvez a porta esteja fechada e não se abra. Talvez uma doença terminal que você está enfrentando. Deus, meus irmãos, Ele te ajudará a vencer esta batalha, porque Ele é Deus. E aí, como o Gideão pediu, o Senhor fez. De manhã cedo, ele pegou aquele veio de lã, espremeu, e as escrituras dizem que saiu uma taça de água. Uma taça inteirinha de água, e ao derredor, seco. E a alma de Gideão ainda estava intranquila. E o Senhor sabia disso. E ele disse aqui, no capítulo 6, no versículo de número 39. E disse Gideão a Deus: não acendas contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova do velo. Rogo-te que só o velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Ou seja, o inverso. O inverso. E assim o Senhor fez. No dia seguinte, tudo estava seco, tudo estava molhado e só o velo estava seco. Ou seja, pela terceira vez, Deus estava falando a Gideão: eu te chamei, eu confiei algo para você fazer e eu vou cuidar para que esse algo seja feito, porque não acontecerá por causa da tua capacidade, não acontecerá por causa da tua força, não acontecerá por causa da tua sabedoria, não acontecerá por causa da tua eloquência, não acontecerá por causa dos teus contatos, por causa do teu prestígio, por causa do teu patamar. Você vai alcançar a vitória, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Então o Senhor foi e animou o coração deste homem. O Senhor está animando o teu coração agora, dizendo: eu sou contigo. Aquele que começou a boa obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6, é fiel para completá-la. E aí sim nós entramos no capítulo que nós lemos, os primeiros 15 versículos do capítulo 7, aonde o Senhor dá uma ordem. Na verdade, irmãos, o exército de Israel eram 32.000 homens. E os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente eram uma multidão incontáveis, hostis. E a batalha seria travada e certa. E Deus deu uma ordem. Este exército vai sofrer uma redução de 32.000 homens. Apenas 300 homens guerrearão contra esses povos inumeráveis. E aí começa a palavra de Deus dizendo, versículo 2, disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas tuas mãos. Não seria capacidade humana, não seria exército, não seria o poder bélico, não seria a capacidade deles, seria a presença de Deus que garantiria a vitória deles. Não seriam nada de cifras, nada de corrupção, seria apenas o poder de Deus. Acima de tudo, o que vale mesmo é a vigilância espiritual e uma vida no altar. E o Senhor começou a instruir a Gideão como ele venceria aquela batalha. E é isso que nós temos que atentar. Cada batalha, como é que devemos vencê-la? Qual é a instrução que o Senhor nos dará?
E o Senhor disse a Gideão: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte. Meu irmão, Deus não te deu espírito de medo, nem espírito de covardia, diz a palavra. Se você está de pé, foi porque você já matou o urso, foi porque você já matou o leão, foi porque você já venceu inúmeras lutas. Se você está de pé, é porque o Senhor te deu um espírito sobremodo excelente, um espírito de perseverança, um espírito de lutar, de guerrear, de combater o bom combate da fé. E é por isso que você está de pé, porque é Deus quem tem te sustentado, Ele te sustentará. Aleluia! E alguns homens voltaram. A palavra de Deus diz que 22 mil voltaram e ficaram apenas 10 mil. E o Senhor diz a Gideão novamente: Gideão, é ainda muito povo, ainda tem muita gente, são 10 mil. Gideão, faze-os descer as águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Pare de querer levar para as batalhas quem Deus já levou embora. Se Deus já levou embora, não coloque eles dentro da batalha. Lembra do caso da ressurreição da filha de Jairo? O Senhor só permitiu que 2 discípulos entrassem com ele lá e retirou todos os outros. Ora, por que isso? Porque certamente, irmãos, viriam palavras de incredulidade. Viriam palavras: não, isso não vai acontecer. Viriam essas palavras de desânimo, de desencorajamento. E apenas 2 discípulos acompanharam a Jesus para entrar lá e dizer àquela criança: Talita cumi, e aquela criança se levantará. Em momentos de guerra, em momentos de lutas intensas, em momentos de batalha, Deus te trará pessoas. Mas se Deus retirar essas outras pessoas, não vá buscá-las. Porque o Senhor sabe quem tira e sabe quem traz. E ali, meus irmãos, daqueles 10 mil homens, o Senhor retirou 300. Diz a palavra dele: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar os joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei das mãos dos midianitas, vos entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que toda a outra gente se vá ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou a todos os homens de Israel, cada um à sua casa. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. O nosso verdadeiro recurso, meus irmãos, a força para enfrentarmos os desafios da vida, é somente o Senhor. Filipenses 4:13 diz que o Senhor é poderoso, que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação, mas os guerreiros de verdade devem ter relacionamento com as águas, com o Espírito Santo. Profeta maior Isaías capítulo 55, versículo 1 diz: a todos vós que têm sede, vinde às águas.
Salmo 22, versículo 2, é o Senhor quem nos leva para junto das águas de descanso e refrigera nossa alma pelo amor de seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, mal algum temeríamos, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam, e é Ele quem prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e é quem unge a nossa cabeça com óleo. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos por dias longos na casa do Senhor. É Ele quem nos leva às águas. E aqui o Senhor os provou nas águas. Alguns homens tiveram intimidade com aquelas águas, sabe, irmãos? No meio da guerra, no meio da luta, no meio do desafio, no meio da pior batalha. O Senhor quer nos dar estratégia, e só outra estratégia quem tem intimidade, quem ora, quem jejua, quem busca de madrugada, quem chora aos pés do Senhor, quem se quebranta. Porque há uma coisa na palavra de Deus que o Senhor diz que Ele não pode existir, que é um coração contrito. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Para ter intimidade com o Senhor, para ouvir a Deus, no meio das mais profundas guerras, é necessário ter intimidade. E o Senhor separou esses 300, e com esses 300 Ele entregaria nas mãos de Gideão todo aquele povo que pareciam gafanhotos. E o Senhor deu uma estratégia. Ele dividiu esses 300 em 3 grupos de 100. 3 esquadrões com cântaros vazios, apenas com tochas acesas, com buzinas. E Deus convidou a Gideão para descer e enfrentar o perigo. Qual é o perigo que você está enfrentando hoje? Talvez o perigo esteja na sua saúde. Talvez você esteja tão debilitado, ou quem sabe escutando essa mensagem de um leito hospitalar. Mas eu te digo, o Senhor tem poder para te levantar daí. Quem sabe se não você está escutando, está tentando tirar a tua própria vida, mas o Senhor está dizendo, para! A guerra é minha, a batalha é minha, eu sou o teu Deus. Em uma outra batalha, irmãos, também, que 3 povos vinham de encontro ao rei, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20. 3 povos vieram contra Josafá e também era uma numerosa multidão. E a palavra de Deus diz que Josafá teve muito medo. Não pouco medo, muito medo. E chamou todo Israel para jejuar, para confessar os pecados, para se arrepender dos maus caminhos. E o Senhor usou um profeta. Não um profeta oral como o Senhor usou aqui. Ele usou um outro profeta. Com um nome. Chamado Jaaziel. E pode ser um nome qualquer. Mas ao examinarmos a raiz deste nome do hebraico, quer dizer Deus vê. Antes mesmo daquela guerra se levantar, Deus já estava vendo. Antes mesmo daquela batalha ficar acirrada, Deus já estava vendo. Deus deu vitória naquela batalha, deu vitória nesta batalha e dará vitória na tua batalha, porque Deus está vendo. Deus está vendo as nossas guerras, os nossos desafios, nesses tempos tão difíceis de pandemia, irmãos. Ele quer nos dar estratégias para vencermos. Aquieta o teu coração, se acalma, dá à tua alma sossego, mas enfrenta a batalha. Mas Deus sabia como estava o coração de Gideão. Apesar do anjo ter ido lá, batido o cajado, ter confirmado a oferta dada a ele, Gideão ainda fez prova do vê-lo por 2 vezes. Por 2 vezes. Mas o Senhor sabia que o coração dele ainda estava temeroso, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Salmo 139 diz, para onde fugirei da tua face, para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus e céus, lá tu estás. Se eu armo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
de longe penetra os meus pensamentos e ainda a palavra não me chegou à boca, tu já sabes o que vou dizer. Então o Senhor sondou o coração de Gideão e achou lá dentro ainda medo, incerteza, e o Senhor vai de encontro a ele de novo, animando mais ainda ele, dizendo: Gideão, se você ainda teme descer, versículo 10, e se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Sabe, irmãos, agora se encurtou mais. Nas grandiosas e intensas guerras, Deus levantará um purá para caminhar contigo. Quando o apóstolo Paulo precisou ser aceito porque ninguém acreditava nele, o Senhor usou a Barnabé. E aqui o Senhor disse: tem que ser purá, porque purá encoraja, porque purá diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Porque purá poderia dizer, e com certeza disse: Deus é conosco. Não importa a guerra, não importa as lutas, não importa os desafios, não importa o dia mal, não importa a porta fechada, não importa o tamanho deles, não importa se são numerosos, nós somos 300, mas Deus irá conosco, Gideão. Nós venceremos esta batalha, nós venceremos esta guerra, porque Deus é conosco. O purá anima, o purá levanta, o purá encoraja. Seja um purá na vida dos outros, mas mesmo se você estiver em guerra, Deus vai levantar um purá, e eu estou aqui na qualidade de purá, dizendo para você: levanta! A tua batalha é a batalha do Todo-Poderoso, não é tua, é dele, e ele te dará paz, te levantará e te ajudará a vencer a guerra. Se ainda temes, Gideão, desce com ele, e você vai ouvir o que dois homens estão falando. E assim fez. Gideão pegou o purá e foi descer. Teve que enfrentar. Agora desce. Deus animou mais o coração dele para debelar todo o seu medo e fortalecer a sua fé. O crente fiel, dedicado a Deus, que serve fielmente, precisará muitas vezes de alento em certas circunstâncias, em certas batalhas. E Deus está te dando alento agora e aumentando mais a tua fé. Mais a tua fé. Mais a tua fé. E quando eles chegaram lá no acampamento, estavam eles, os midianitas, os amalequitas, de todos os filhos do Oriente, e jaziam no vale como gafanhotos em multidão, eram inumeráveis, meu Deus, e agora? E eles apenas 300, e os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando por Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, dois midianitas conversando, e Gideão e Purá só ouvindo aquilo. E um dizia para o outro: rapaz, eu tive um sonho, sabe o que eu sonhei? Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. O entendimento deste midianita foi aberto. Ele viu, ele contemplou em regiões espirituais revelações do próprio Deus. Meu Deus, como pode isso? E Gideão estava ali escutando tudo aquilo, porque o Senhor disse a ele: eu estou sondando o teu coração.
Se você ainda teme descer, desce, e você vai escutar o que lá no meio deles estão se falando. E sucedeu, irmãos, diz a palavra do nosso Pai, que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou a Deus, glorificou a Deus, exaltou a Deus, magnificou a Deus e tornou ao arraial dos israelitas e disse: não importa se somos só 300, não importa se não temos materiais bélicos, não importa se a estratégia que o Senhor nos deu foi levar tochas, vasos, buzinas, nós confiamos no poder do nosso Deus. Levantai-vos, 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 disse ele, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. A vitória já havia sido decretada nos céus. A tua vitória já está decretada nos céus, meu irmão. Deus, esta tarde, está falando ao seu coração pelo Espírito Santo e te enchendo de fé, esperança e coragem. Batalhas da vida são para serem enfrentadas, mas não enfrente sozinho. Chame o Senhor para o meio da guerra. A palavra de Deus diz que Ele está no meio da guerra, que Ele é quem quebra o arco e Ele é quem despedaça a lança,